No vídeo de hoje eu quero fazer uma reação a um vídeo do pastor Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, onde ele comenta algumas coisas sobre o Adventismo. Vou fazer aqui uma reação, vou comentar algumas falas dele e já digo para você que eu pretendo fazer mais destas coisas. Algumas pessoas têm falado a respeito do Adventismo sem muito conhecimento a respeito do assunto, mas é importante que mesmo assim, com respeito, com educação, nós possamos aí debater ideias e não ficar discutindo pessoas. Então, vou discutir aqui as afirmações dele, não o conheço pessoalmente e creio que obviamente ele foi bem intencionado, mas precisamos aí esclarecer algumas coisas que podem obviamente gerar dúvidas. Então, vamos começar aqui vendo só o trecho no vídeo todo, o trecho a partir aqui do minuto mais ou menos 11 minutos e 39, 40, onde ele fala sobre o Adventismo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Todos os adventistas, mas o pau quebrou na internet de um jeito inacreditável, né? O pessoal diz que a Adventista aceita e o Rodrigo Silva veio se defender e tal, e outros teólogos apareceram. Eu quero dar um centavo só, tá? Sobre isso. Um centavo, nem 2 centavos, um centavo só. Eu comecei a preparar um material sobre Adventismo e eu perdi. Apagou do computador. Satanás aí apagou aqui faz muito tempo já. Antes tem umas coisinhas esboçadas. E aí eu nunca parei pra fazer de novo, porque eu fiquei absolutamente sem tempo, né? Pra organizar essas coisas no trabalho. Mas, como... Só para comentar sobre um material sobre os Adventistas, né, e a questão do tempo, eu também tinha começado, na verdade tinha quase concluído uma tese no meu mestrado sobre críticas aos Adventistas na literatura não adventista brasileira. Então este ano, graças a Deus, ano passado eu comecei a fazer o doutorado, né? Estou continuando este ano e pretendo até o final do ano concluir essa tese. Então vai ter um material aí em que eu vou apontar na parte literária, obviamente não vou só vou citar a internet de maneira muito tangencial, muitas distorções contra o Adventismo, tanto a nível doutrinário, histórico e estilo de vida. Então creio que esse material vai ajudar também nisso. Vamos lá. Problema pessoal com o Adventismo, tá? O juízo investigativo é um problema, mas falo disso depois, mas tem um problema total, que é a questão do solo escritura. Adventistas acreditam em solo escritura? Se você perguntar para os adventistas, todos vão dizer que sim. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas na prática, de lei e de ofício, existem correntes do adventismo que não praticam solo escritura. O modo como Ellen White é tratada como uma voz de profecia infalível coloca ela como uma autoridade em pé de igualdade com a escritura na prática. Em primeiro lugar, nunca a igreja adventista ensinou que Ellen White é infalível. Então esse é um problema, é uma distorção, é uma falta de informação. Tá? Por exemplo, Ellen White mesma, aqui no livro Mensagens Escolhidas, né, para você ver que não é uma crítica, diríamos assim, recente, isso que já existe desde o século XIX. Tá? Mas Ellen White, por exemplo, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 37, tem aqui um trechinho em que ela fala a respeito de nenhuma pretensão de infalibilidade. Então, nem Ellen White, nem mesmo nós adventistas cremos nisso, tá? Então, por exemplo, página 37, ó, temos muitas lições a aprender e muitas a desaprender. Unicamente Deus e o céu são infalíveis. Os que pensam que nunca terão de desistir de um ponto de vista acariciado, nunca ter ocasião de mudar de opinião, serão decepcionados. Enquanto nos apegamos às próprias ideias e opiniões com determinada persistência, não podemos ter a unidade pela qual Cristo orou. Com relação à infalibilidade, nunca pretendi. Unicamente Deus é infalível. Sua palavra é a verdade e não há nele mudança ou sombra de variação. Então, primeiramente, Ellen White nunca pretendeu infalibilidade. Nós não cremos na infalibilidade de Ellen White. Nós cremos na inspiração dela, o que é diferente. Não cremos, por exemplo, que a inspiração do profeta torne-o infalível. Seja um profeta canônico ou não canônico, a natureza humana pecaminosa é, diríamos assim, preservada. Agora, a nível doutrinário, nós cremos na infalibilidade da Bíblia e cremos que sempre que Ellen White está de acordo com a Bíblia, até o momento não encontramos nada que não esteja, existe ali uma perfeição bíblica nos escritos dela e não uma perfeição dela como pessoa
ou dela como escritora. Então aí vai depender, obviamente, da compreensão que a pessoa tem de inspiração. Se ela crê na inspiração verbal é uma coisa, agora se ela crê na inspiração dinâmica ou na inspiração do pensamento é outra história. Nós cremos neste modelo de inspiração. E Ellen White aqui diz que unicamente a palavra de Deus é a verdade e não há nele, em Deus, mudança ou sombra de variação. Então quando ela fala aqui da palavra de Deus, ela não enquadra os escritos dela no mesmo nível, né, de autoridade doutrinária que a Bíblia. Nós cremos que ela tem o mesmo nível de inspiração. Por quê? Deus não inspira um profeta canônico mais que um profeta não canônico. Porque um profeta ou ele é inspirado por Deus ou é pelo diabo, não tem meia inspiração. Cremos que Ellen White teve sim o mesmo nível de inspiração, porque o mesmo Espírito Santo inspirou, mas não cremos que os escritos de Ellen White estejam no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Ela mesma diz no livro Primeiros Escritos, página 78, o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de vossa fé e prática. Então esta crença aqui que o pastor Iago Martins mencionou na infalibilidade de Ellen White não é verdadeira, isso não faz parte do nosso movimento. Se você encontrar algum adventista que pensa assim, ou que dá a entender isso, você não pode avaliar, não é, toda a teologia de uma igreja com base numa minoria. Eu já encontrei pessoas de outras igrejas que creem em heresias absurdas. Só que eu não vou generalizar dizendo a igreja tal crê nisso porque essas pessoas creem. Não, isso não é correto, ok? Então a informação dele não é precisa, ele precisa aí ler um pouquinho mais antes de comentar a respeito. É como no catolicismo, você tem o magistério da igreja, em algumas vertentes do adventismo, você tem Ellen White como magistério da igreja, uma voz. Não, isso aqui é um mito, isso aqui é uma ilusão. Tá? Não existe vertentes do adventismo que tenha Ellen White como magistério da igreja. Ok? Isso não existe. Ellen White sempre ensinou e a igreja sempre ensina. Você pode conferir, por exemplo, o livro Nisto Cremos, quando fala do dom profético ou da inspiração bíblica, questões sobre doutrina, ok? Tratado de teologia. A igreja ensina o seguinte, que nós julgamos os escritos de Ellen White pela Bíblia e não a Bíblia pelos escritos de Ellen White. Então é obviamente um exagero, é um mito tremendo igualar, né, Ellen White com a questão do magistério da igreja católica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então isso aí é um exagero. Assim como os Mormons, tem o livro do Mormon, assim como o TJ. Também não pode igualar com o Mormon, porque enquanto Joseph Smith Jr. ensinou, né, que a Bíblia foi não devidamente traduzida ou manipulada, Ellen White nunca ensinou isso. Muito pelo contrário. Se você ler, por exemplo, o livro Caminho a Cristo, capítulo 10, Ellen White exalta a Bíblia do início ao fim. Então, não vou dizer que o pastor Iago foi mal intencionado, eu não conheço e eu quero crer na sinceridade dele. Agora, comparar a crença no dom profético Ellen White, a aceitar a doutrina do magistério da igreja, na igreja católica, ou comparar Ellen White, né? Os livros de Ellen White com o livro Mormon é um tremendo de um absurdo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Prota tem atores de vigia. São onças inquestionáveis. Por exemplo, eu sou um cristão batista calvinista. Eu acho que Calvino tem erros. Eu posso achar erros em Calvino. Na maior parte das comunidades adventistas, eles não podem encontrar erro em Ellen White. E se você tem uma voz de autoridade sobre a igreja que é inerrante, você tem algo parecido com a palavra de Deus ali, não é só a escritura. E aí você vai ter uma certa... Bom, já mostrei aqui nessa própria citação do Mensagens Escolhidas, página 37, não é? Ellen White nunca pretendeu inerrância e infalibilidade. Ela mesma disse que nunca pretendeu isso. Então, isso é um mito, né, que o pastor precisa corrigir e quando quiser abordar o adventismo de forma séria, utilizar-se das fontes primárias. Não ficar comentando coisas a respeito daquilo que os outros dizem, né? De materiais, vai ter termos de admissão de batismo em algumas igrejas adventistas que cobram reconhecimento de Ellen White. O que é cobrar um conhecimento de Ellen White antes da pessoa ser batizada? Veja, isso não é afirmar, né, que a pessoa agora só vai ter salvação porque crê em Ellen White. Isso aí é ser transparente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que seria uma falta de desonestidade batizar uma pessoa na Igreja Adventista e essa pessoa não saber ou não ter conhecimento que Ellen White foi uma profetisa não canônica. Então, quando esta pergunta era feita antes do batismo, isso aí, as perguntas feitas antes do batismo, isso aqui as pessoas não sabem, muitos críticos não se aprofundam nisso, né? Essas perguntas são apenas um reforço daquilo que o aluno já estudou. A Igreja Adventista leva muito a sério o batismo,
Nós não batizamos pessoa por qualquer coisa ou por impulso, por emoção. A pessoa faz um estudo bíblico. E obviamente algumas perguntas são feitas ali momentos antes do batismo para ver se o aluno realmente entendeu aquilo. E quando a igreja, né, apresenta a crença no dom profético em Ellen White, que é uma profetisa não canônica, que isso fique bem claro, a igreja é transparente para com a pessoa. O que adianta trazermos para a igreja uma pessoa que não entende, né, a respeito do dom profético como a igreja ensina? Então a igreja é transparente, ok? E depois eu vou pegar uma outra citação de Ellen White para comentar a respeito de um outro assunto aqui que vai ser importante você saber. Então isso significa transparência, não é cobrar e obrigar. A pessoa é livre para estudar ou não. Agora nós não podemos ser falsos em só depois de batizar alguém na igreja dizer, olha, você se batizou agora em uma igreja que tem uma profetisa não canônica. Então nós somos muito transparentes e éticos em relação a isso. Voz de profecia, muito da prática adventista em muitos ambientes é de uma subserviência. Então tem um videozinho do Leandro Quadros, eu acho, falando sobre a importância de ouvir Ellen White em tempos que coloca ela em pé de igualdade com a escritura. Coloca aí no trechinho aí, Túlio. Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz, o santuário do céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a criação. Dê uma pausa aqui nesse vídeo. Primeiramente, ele mencionou um vídeo meu, mas esse aqui não sou eu, tá? O vídeo, esse aqui é um outro pastor, obviamente, que comentou alguma coisa, não conheço o contexto que ele falou para eu poder dizer, mas a respeito de um vídeo meu, que não é este aqui e que circula na internet, deixa eu dizer uma coisa bem interessante. Quando eu comentei neste vídeo, não é? Agora, deixa eu dar uma observação aqui para você e para o pastor Iago também, mas especialmente para outras pessoas que usam esse vídeo. Nós temos que ter cuidado em usarmos recortes. Então, por exemplo, aquele sermão que eu preguei, eu estava pregando numa igreja adventista do sétimo dia, advertindo pessoas que negam o dom profético não canônico. E que ao invés de dedicarem tempo para a leitura dos livros de Ellen White e qualquer outro livro, passam mais tempo na internet ou com bobagens. Então como que uma pessoa vai ter força espiritual se ela não lê aquilo que é espiritual? Então foi nesse contexto que eu comentei. Agora, se você, amigo internauta, acreditar num trechinho, ou o pastor Iago também, um recorte que fizeram, tiraram aquele recorte do contexto de um sermão mais amplo, isso não é correto. Outro detalhe, eu já ensinei, eu estou no Na Mira da Verdade em português há mais ou menos 15 anos, tá? E mais de uma vez eu citei algo que eu vou mostrar aqui agora, que é a minha crença e que é o que Ellen White também acreditava, que nenhuma pessoa sincera deve ser privada dos benefícios da igreja porque tem dúvidas sobre Ellen White. Então veja, aquele recorte de um videozinho meu que não é este aqui, colocaram um pastor, aquele recorte daquele videozinho está fora de contexto e não condiz com o que eu sempre cito, tanto no Na Mira da Verdade quanto em outras palestras, que é essa declaração aqui, ó, do Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 328. Olha o equilíbrio de Ellen White em relação a este assunto e veja como os críticos realmente precisam estudar mais. Precisam ler o que nós realmente cremos e ensinamos antes de comentarem aquilo que os outros acham que é, ok? Então, por exemplo, ela está aqui comentando acerca de um grupo lá nos Estados Unidos que tinha algumas questões com o dom profético dado a ela. Ó. Havia alguns aqui não é mencionado o nome, né, específico do lugar, que eram filhos de Deus, mas duvidavam das visões. Outros havia que não lhes faziam nenhuma oposição, contudo não ousavam assumir atitude definida a seu respeito. Alguns eram céticos e tinham suficientes motivos para isso. As falsas visões e práticas fanáticas que existiam na época, não é? Bem como as consequências desastrosas que delas decorrem, exerceram sobre a causa em Wisconsin uma influência capaz de tornar as pessoas desconfiadas de tudo que se apresentasse com o nome de visões. Todas essas coisas devem ser tomadas em consideração procedendo-se com sabedoria. Não se deve atribular nem forçar os que nunca tenham visto um indivíduo receber visões e não possuem um conhecimento pessoal de sua influência.
Essas pessoas, olha aqui, isso eu já ensinei mais de uma vez, ok? Essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja, se no demais a sua vida cristã se prova correta e tenham um bom caráter cristão. Alguns, conforme me foi mostrado, receberiam as visões publicadas julgando a árvore pelos seus frutos. Outros são como o duvidoso Tomé. Não podem crer nos testemunhos publicados nem convencer-se deles pelo testemunho de outros, precisando ver e tirar a prova por si mesmos. Esses não devem por isso ser postos de lado, cumprindo tratá-los com paciência e amor fraternal até que tomem posição e tenham opinião definida contra ou a favor deles. E aí, continuando, ela diz o seguinte: apenas quando o indivíduo está provocando divisão, briga, contenda e atrapalhando o andamento do ministério da igreja, aí essa pessoa tem que ser chamada, tem que conversar com ela e até disciplinar se for necessário. Agora, se a pessoa não tem uma vida cristã coerente, não é? Tem ainda dificuldades em crer, mas tem uma vida cristã coerente, né? E quer seguir a Cristo, Ellen White não é aqui, ela mesma diz, ela não é um teste para saber quem pertence a Deus e quem não pertence. Ok? Então eu vou deixar aqui na descrição tanto o vídeo do pastor Iago Martins completo, o link para você ver todo o vídeo a partir da minutagem ali que eu falei, e para você ver também o meu sermão na íntegra, para você perceber o quanto é perigoso, não é? Não foi o pastor Iago quem fez isso, óbvio, né? Ele só fez uma menção a esse vídeo. Então eu abri esse parênteses para esclarecer. Se você ver um vídeo de eu falando que a pessoa para ser salva tem que ler Ellen White, lembre-se, é um recorte tirado de um sermão mais amplo, pregado para um público específico, né? E advertindo este público quanto à importância de ler boas coisas, aceitar um dom profético não canônico, porque o profeta não canônico ele é de Deus também, e se dedicar a essa leitura ao invés de se dedicar a coisas do mundo, né? Que é, infelizmente, com essas coisas que muitas vezes passamos mais tempo. Tá? Então, ensino há vários anos, no programa ao vivo, nas palestras que eu apresento, né? Esta citação aqui do Testemunhos para a Igreja, volume 1, 328, você pode depois ler na íntegra. Então veja, por mais bem intencionado que o pastor Iago esteja sendo, e quero crer que ele o é, não condiz com a realidade aquilo que ele está dizendo. O restante aqui deste vídeo, deste sermão que ele citou, que não é meu, nós podemos também depois, você pode ver de forma mais ampla o contexto, então eu não posso comentar a respeito do que esse pastor comentou, porque eu não vi todo o contexto do vídeo. Agora, se o pastor aqui comentou algo errado, obviamente não se pode avaliar todo um movimento religioso, toda uma literatura oficial com base na afirmação de pessoas isoladas. O mínimo que devemos fazer é considerarmos as fontes primárias. Não estou desculpando quando uma pessoa comete um erro, não é isso. A pessoa tem que aprender e citar fontes. Mas, se queremos fazer um tratamento sério a respeito de um movimento religioso, eu não posso pegar aquele fulano falou isso. Não, vamos ver se a denominação como um todo, de forma oficial, crê nisso, ou aquilo é uma opinião de algumas pessoas isoladas, ok? Interno do adventismo. O adventismo em si, certo? Ele não acredita só na escritura por causa do modo que lida com o Ellen White. Isso é todo o adventismo? Não. Isso representa toda a prática de todas as igrejas adventistas? Não. Existem teólogos adventistas que têm uma postura diferente? Existe. Qualquer um que tem uma postura diferente em relação a isso é uma pessoa que está abandonando de fato o que há de pior no adventismo. O que há de pior no adventismo é esse tipo de tratamento com Ellen White. Que alguns bons teólogos adventistas vão argumentar que não representa o verdadeiro adventismo, que é a corrupção de algumas comunidades adventistas, ou que até uma má interpretação nossa acerca de como os adventistas lidam com Ellen White. Nesse cenário, qualquer um que não acredite nisso, que não pratique isso, para mim pode ser meu irmão. Tem uns outros problemas ali, com juízo investigativo, umas coisinhas complicadas também, mas aí, cara, tem muitos adventistas que vivem uma fé muito genuína sem se apegar aos pontos mais problemáticos, na minha opinião, do que é o adventismo. Eu não consigo dizer que o adventismo é uma seita, porque o adventismo é muito amplo também, tem muitos tipos de adventismo, igrejas adventistas diferentes, mas existem igrejas adventistas que são seitas. Isso é o adventismo. Bom, aqui eu vejo uma afirmação interessante, Me parece que o pastor Iago não considera a igreja de uma forma geral uma seita, mas ele diz que algumas igrejas o são. Veja, temos que analisar isto. Em primeiro lugar, ele também afirmou sobre correntes adventistas. Não existem correntes adventistas, tá?
O que acontece? Você tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia oficial, aí você tem movimentos dissidentes, como por exemplo, Igreja Adventista da Reforma, da Promessa, ok? Mas não pode se dizer que existem muitas correntes do Adventismo, porque isso não é verdade. A Igreja Adventista é uma igreja extremamente unida doutrinariamente. O que existe no meio adventista, e isso existe no meio evangélico, católico, não importa, aqueles que são mais conservadores e aqueles que são mais liberais. É isso que existe. Então falar de diversas correntes no adventismo não é correto. Ok? Alguns movimentos dissidentes, e pode ter certeza, a quantidade de movimentos dissidentes do adventismo é muito menor do que a quantidade de igrejas dissidentes de outras igrejas. Porque em muitas igrejas, de muitos irmãos sinceros, né, que eu tenho como telespectadores, o indivíduo tem uma briga e já vai e funda uma igreja. Não entende com outro, já funda outra igreja. Não, isso não existe no adventismo. Existe a denominação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia oficial. E qualquer movimento que não esteja ligado à igreja oficial, ele não é considerado um movimento adventista do sétimo dia. Ok? E se uma igreja, como ele afirmou aqui, adotar alguma heresia que destoe daquilo que a igreja ensina, vai ter todo um processo disciplinatório com base em Mateus 18, 15 a 18, vai fazer todo o processo possível para recuperar esses membros, e se no final esta igreja não seguir a doutrina do corpo organizado com sede em Washington, nos Estados Unidos, obviamente que essa igreja vai ser desligada. Okay? Então, não dá, com base no sistema organizacional da Igreja Adventista, não dá para dizer que existem vários ramos da Igreja Adventista. Tá? Isso não é correto. Okay? E quanto a Ellen White, ele diz que é um grande problema, particularmente para mim não é um grande problema. Eu, por exemplo, eu paro para analisar uma coisa, e isso aqui eu recomendo que você também faça. O que faz melhor para mim a fé? O que me aproxima mais de Deus? Os escritos de Ellen White ou as críticas feitas a ela? Vamos falar com franqueza e com base na razão. Né? Então, por exemplo, quando eu li O Caminho a Cristo, Desejar Todas as Nações, esses são livros que te aproximam tanto de Cristo e da forma correta que não tem como você não crer que ela escreveu com base na palavra de Deus. Não é? Então analise, o que faz mais bem para a sua vida? Os livros de Ellen White, para quem lê, obviamente, ou as críticas contra ela? Para quem lê, sabe que esse tipo de crítica é totalmente infundada e ela é desnecessária, inclusive, não condiz com a realidade, né? Na sua versão oficial e formal, ou são igrejas que deturparam o verdadeiro adventismo? Aí eu tenho que fazer um vídeo de 1 hora para poder argumentar sobre uma posição ou outra. Mas Sugiro, né, que o pastor, por exemplo, leia História do Adventismo, né, ou alguma obra sobre a história do Adventismo de George Knight, e aí você vai ter uma visão mais ampla, né, sobre a história do Adventismo e de alguns dos movimentos dissidentes que dali saíram, mas que, repito, não chegam nem perto da quantidade de igrejas dissidentes que saem de umas das outras, simplesmente porque tiveram algum desentendimentozinho, alguma questãozinha doutrinária. Aqui não. Na nossa igreja a coisa é bem organizada. Se acontecer de uma igreja pregar uma heresia após processo disciplinatório, se não houver arrependimento, tchau, bênção, siga sua vida na sua igreja aí, mas não é esta bagunça. O pastor também comentou algo aqui sobre o juízo investigativo, eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu pretendo fazer um vídeo a respeito, e eu vou fazer um vídeo para você, mas só para assim já deixar adiantado uma coisa, isso aqui é importante também. Quando o pastor Iago Martins for pesquisar sobre o assunto, se ele não encontrar essas citações, eu posso passar sem nenhum problema algum, mas o juízo pré-advento, isso aqui é importante nós comentarmos, ele nada mais é que uma fase do juízo final. Então o que o Adventismo crê? Na doutrina do juízo final. Ok? Nós cremos que o juízo final possui algumas fases. A fase investigativa, que ocorre antes da volta de Jesus Cristo, a fase milenial, que ocorre durante o milênio, e a fase executiva, que ocorre depois do milênio. Ok? Então nós temos esta crença. O fato de nós crermos num juízo pré-advento em nada afeta a nossa compreensão da salvação e muito menos nossa certeza da salvação em Cristo. O que acontece é que muitos críticos
Não vou falar do pastor Iago Martins, não conheço, né, o estudo dele a respeito desse assunto, mas dos críticos que eu conheço e que eu já li bastante, eles querem avaliar a doutrina do juízo pré-advento ou juízo investigativo sem considerarem a compreensão adventista sobre a justificação pela fé e sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Se você não tiver, não estudar a doutrina do juízo pré-advento sobre essa perspectiva, não tem como você entender a doutrina. Então vou dar aqui só um exemplo para você. Da perspectiva da justificação pela fé. O nosso juiz e o nosso advogado são a mesma pessoa. Tá? Então 1 João 2:1 e 2 diz que Jesus é o nosso advogado e a propiciação pelos nossos pecados. João 5:22 diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Na cena que para nós é uma cena clara de juízo pré-advento, em Daniel 7, nós vemos ali no verso 9 e no verso 10 um juízo ocorrendo, e nos versos ali 13 e 14 o Filho do Homem se aproxima do ancião de dias no juízo. Então nós entendemos o seguinte, que se o nosso juiz é o nosso advogado de defesa, como que nós vamos perder a causa? Impossível, apenas se desistirmos de Jesus. Aqui não vou entrar na questão agora de predestinação ou não, porque nós não somos calvinistas, ok? Então você percebe, do ponto de vista da justificação pela fé, o juízo não é uma ameaça para o crente. Nós, quando analisamos Daniel 7, vemos nos versos 9 e 10 um processo de investigação e nos versos 25 a 27 a sentença. E qual é a sentença? A condenação do poder político-religioso, representado pelo chifre pequeno em Daniel 7:25, e o reino eterno sendo dado aos santos. É a segunda consequência do juízo pré-advento, ali nos versos 26 e 27. Ok? Então, isso é da perspectiva da doutrina de justificação pela fé. Estou sendo aqui bem raso para você começar a entender esse assunto. Da perspectiva do conflito cósmico, nós entendemos que pelo fato de os anjos não serem oniscientes e de o pecado ter afetado o convívio entre os anjos ao ponto de uma terça parte ter sido expulsa do céu, Deus precisa tornar as coisas claras num juízo pré-advento para que o universo não tenha dúvidas a respeito da maneira justa e amorosa como Deus lida com o pecado dos pecadores. Agora eu vou apresentar aqui para você, existem alguns teólogos evangélicos, são poucos, ok? Mas há teólogos evangélicos que creem numa espécie de juízo pré-advento. Isso é uma doutrina, alguns dizem assim, não foi o pastor Iago que disse, mas alguns dizem a doutrina investigativa é uma doutrina de Ellen White. Isso é uma mentira. Ellen White nem cunhou o termo juízo investigativo, para você ter uma ideia. Tá? Por exemplo, o Dr. Joseph A. Sais, que é um teólogo luterano, no seu comentário do Apocalipse, eu vou deixar depois para você a referência, olha o que ele diz aqui, ó. A ressurreição e as mudanças que acontecem num abrir e fechar de olhos sobre os vivos são os frutos e a corporificação do juízo antecedente. São as consequências do juízo já realizado em relação a eles. Estritamente falando, os homens não são ressuscitados nem trasladados para que venha o juízo. A ressurreição e a trasladação são produtos do juízo previamente efetuado. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque eles já foram julgados aptos para estar com Cristo. E os santos vivos serão reunidos com eles nas nuvens, porque já foram julgados santos e vencedores sobre o mundo. Então, esse teólogo luterano também crê que a ressurreição dos justos, a trasladação dos vivos ocorre em resultado de um juízo previamente realizado, para o universo ver quem realmente é de Deus ou não e quem é digno da primeira ressurreição e da trasladação. Esse é um comentário do teólogo luterano. Um outro teólogo aqui é o Dr. Lempeter, H. Lempeter. Ele diz o seguinte: quando Paulo escreve que os santos hão de julgar o mundo, 1 Coríntios 6:2, conclui-se que o juízo da comunidade dos santos e o juízo do mundo não podem ser o mesmo juízo. Assim como a ressurreição daqueles que pertencem a Cristo precede a ressurreição geral dos mortos ímpios, o juízo dos crentes precede no tempo o juízo das nações pagãs. O juízo da igreja
não é idêntico nem em tempo, nem em conteúdo ao juízo do mundo. Então, um teólogo de outra confissão religiosa também crê desta forma. Pode não ser igual ao que os adventistas creem por causa da doutrina do grande conflito, mas eles creem num juízo realizado antes. Ok? Numa fase do juízo final que nós chamamos de juízo pré-advento ou juízo investigativo. Investigativo porque a natureza do juízo é essa em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Tem um artigo, que eu vou deixar o link aqui para você, que é o do Dr. Gerhard Hasel, em que ele lista esses dois teólogos, um deles aqui luterano, né? E ele lista aqui mais 4 teólogos de outras confissões religiosas que creem num juízo pré-advento. Então, realmente dizer que é uma doutrina adventista ou que é uma heresia, veja, para a pessoa ser coerente na análise desse assunto, quando ele chamar o juízo investigativo de heresia, ele também tem que dizer o seguinte, ó, Joseph Assais, a Galen Pater e outros teólogos que creem num juízo, numa fase do juízo realizada antes da volta de Cristo, também são hereges. Então, aí sim é ser coerente. Agora, depois deste conhecimento, continuar alegando que só o adventista é um herege porque crê no juízo pré-advento, aí não seria honesto intelectualmente falando. Treta aí, eu não pretendo entrar assim, só até aqui, só até aí. Essa treta. Pronto. Aqui agora o pastor já vai continuar falando sobre outros assuntos. Essa foi uma breve reação, né, ao vídeo do pastor Iago Martins. Em outro momento, já há alguns anos, eu já fiz uma contrarresposta a uma argumentação do pastor Iago Martins a respeito do sábado. Tá? Eu gostaria que você assistisse, você pode ver num card aqui do lado, ok? Ou na descrição, essa contra-argumentação, avalie e comente, né, se você viu alguma coisa a mais que o pastor Iago ou outro pastor sincero, né, tenha dito a respeito do assunto, manda para mim aqui nos comentários que eu vou estar aqui reagindo e mostrando para você a realidade dos fatos. Tá bom? Se inscreva aqui no canal para você ser notificado, receber mais conteúdo como este. Que Deus te abençoe e até uma próxima.